sobre conselhos. Com quem tu tens tomado conselhos? Como está sendo as tuas relações? Quais são esses malefícios que andam ocorrendo na tua vida porque você está pedindo conselho para a pessoa errada? Você não está nem vendo com quem direito você está se relacionando e pedindo conselhos. E aí parte um momento da minha vida, que eu vou me abrir aqui para vocês. Eu trabalhava como cabeleireira muitos anos atrás e não tinha nenhuma maturidade espiritual, nem mesmo física, né? E eu abri a minha vida para várias pessoas, né? Principalmente no salão de beleza, que a gente tem contato com muitas pessoas, e ainda uma cidade pequena como Santiago, que eu morava, eu abri a minha vida para todo mundo. Aí vocês pensam na bagunça que era. Vinha conselho daqui, vinha conselho dali, e eu seguia um conselho aqui, um conselho ali, e no final das contas, eu estava completamente enredada nisso. Eu estava completamente iludida, completamente destruída, inclusive. Porque não serviu de nada os conselhos a não ser destruição. Porque essas pessoas, quando elas não têm capacidade de te instruir, elas vão lá e ainda te difamam. A partir das memórias que elas têm, a partir dos traumas que elas têm, a partir das vivências que elas tiveram, das experiências que elas tiveram, elas vão traduzir aquilo que você falou e vão reproduzir da maneira que elas assim veem o mundo, na sua visão de mundo. E como isso é prejudicial. Então veja bem para quem você anda contando as suas coisas. Veja bem quem são os seus amigos que você tem andado. A palavra de Deus diz assim: ouça conselhos, é lícito ouvir conselhos, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Sim, mas de quem você vai adquirir esse conhecimento? De quem que você vai adquirir esses conselhos? Então, o primeiro lugar que eu tenho para dizer para vocês, a Bíblia, ela tem toda, né? Ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, ali você tem ensinamentos, princípios milenares que podem te ajudar a chegar nessas pessoas. E quem são essas pessoas? Quem que eu vou procurar, então, para que eu possa me aconselhar? Quem que eu posso me aconselhar? Né? Então, pessoas que têm autoridade sobre aquele assunto. Digamos, pessoas que venceram o vício do álcool. Então é com essa pessoa, se eu tenho esse problema, é com essa pessoa que eu preciso me aconselhar. Ah, eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho um problema conjugal. Adianta eu procurar uma amiga minha que é solteira, que não entende nada do matrimônio, de como é a vida conjugal? Adianta eu procurar uma amiga assim? Será que não é muito melhor eu procurar alguém que tenha frutos, um casal que tenha frutos, uma pessoa que tenha frutos e que eu veja, uau, esse é o casamento que eu queria? Tem defeitos? Tem, mas é uma pessoa que com certeza tem frutos, você está vendo os frutos ali. Então é dessa pessoa que eu preciso tomar conselhos para o meu casamento. Eu não posso tomar conselhos com pessoas que têm outra visão que a minha. Digamos que completamente outra visão, outro pensamento que eu. Se eu sou casada, eu preciso buscar conhecimento e buscar conselhos de pessoas que sejam casadas e que sejam exemplos para mim. Com pai e com mãe, por mais que às vezes o pai e a mãe não são grandes exemplos, às vezes falham, né? Mas Deus derrama uma unção sobrenatural sobre os pais, sobre o pai e a mãe. Então, hoje em dia, quanto menos as pessoas querem ouvir os pais já passaram por quantas coisas. Hoje, eu sendo mãe, eu tenho muita experiência com muita coisa, eu sei que eu posso ajudar minha filha em vários momentos, porque em vários problemas que eu tive, em vários momentos que eu passei, eu venci. Então, quando você vence algo, você ganha autoridade nisso, então você consegue aconselhar a outra pessoa. Então, se um pai e uma mãe que viveram experiências, erraram até mesmo contigo, erraram contigo quanto pais, mas eles são os teus pais e eles têm a unção de derramar conhecimento sobre a tua vida. Então, eles também são pessoas indicadas quando o Senhor assim autorizar também, porque acima dos teus pais estão o Senhor, nosso Deus. Se em oração Deus te mandar, tem que falar com o teu pai, tem que falar com a tua mãe, fale com teu pai, fale com a tua mãe.
Eles são autoridade sobre a tua vida. Agora, procurar qualquer conselheiro, até mesmo tudo bem, você está na igreja, você tem amigos na igreja, tem pessoas que estão caminhando com você. Mas tem pessoas que ainda estão no processo. Então tem certas situações que sim, você precisa buscar os teus líderes da igreja. Sim, você precisa. Antes mesmo de buscar os pastores, você busca os teus líderes e você toma conselhos com eles. Você tem que confiar, tem que lançar um voto de confiança sobre a tua liderança. Porque eles foram colocados ali por Deus. Ora antes, entrega antes, e você vai ter conselhos maravilhosos a respeito disso. Eu fui muito bem instruída nessa minha caminhada aí de 8 anos como cristã, 8 anos já. E eles me aconselharam muito, em vários momentos, que eu achava que eu ia cair. Eles foram autoridades sobre a minha vida nesse momento. Então, os líderes também são pessoas que podem ser acionadas para esses casos, esses problemas que nós temos. Mas não todas as nossas amizades, e não quer dizer que não são nossas amigas. Tudo bem, tem amiga para toda hora, né? Mas vai ter amiga que ela ainda não vai entender o teu processo. Você está num processo, ela está em outro processo. Você precisa de alguém que tenha autoridade para lidar com aquela situação. Então vai ter amigas que você não vai conseguir te ajudar, vai conseguir te atrapalhar no que você está vivendo. E ainda, perigo ainda de você tomar uma decisão muito errada. Principalmente em relação a filho, em relação a casamento. É tão sério, gente. E o que está acontecendo é isso, buscando conselhos em qualquer parte, em qualquer pessoa. Eu já tive amigas minhas que me contavam, eu conto a minha vida para todo mundo. Que necessidade é essa que você tem de contar a tua vida para todo mundo? Que necessidade é essa? Será que lá você foi rejeitada por pai e por mãe? Será que não são raízes de rejeição, raízes que você tem? Que você tem essa necessidade de contar a tua vida para todo mundo? E aí você revelando tuas armas, tu revelando a tua vida, tu revelando a tua intimidade para todo mundo. Se você está dando acesso a essas pessoas acessarem a tua vida, você está dando acesso, você está dizendo, pode comentar sobre a minha vida, pode dar opinião sobre a minha vida. Você está autorizando essa pessoa a dar opinião para a tua vida. Aí depois diz, mas fulaninha está falando mal de mim, ela era minha amiga. Sim, mas foi você que deu acesso para fulaninha. Foi você que contou tua vida para fulaninha. Então cuidado com as mesas que você se assenta. Os ambientes, eles são capazes de transformar pessoas. Eu mesma frequentei esses 8 anos muitos ambientes maravilhosos que geraram uma transformação positiva na minha vida. Mas que ambientes que você tem frequentado, alimentando teus vícios emocionais, que eu já vou falar sobre isso, e que você tem compartilhado a tua vida com pessoas que não podem te ajudar em absolutamente nada, somente atrapalhar e ainda te difamar. Interpretar coisas erradas sobre a tua vida. Que lugares é esses que você tem frequentado? Porque você não está conseguindo ter domínio próprio, ter o domínio da sua língua. O que está acontecendo? Então, cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, cada vez mais que a gente busca Ele, cada vez mais que a gente tem a ação do Espírito Santo dentro de nós, mais a gente ganha um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. E aí a gente consegue, através do Espírito, através do poder de Deus, controlar a nossa língua. Isso é algo que vem de Deus, é um poder que vem de Deus. Me desculpa, mas sozinha a gente não consegue fazer. Eu mesma, sou um exemplo que eu não conseguia fazer, eu contava a minha vida para todo mundo. E muitas vezes, a forma que eu contava não tinha nada a ver com a história lá no final. Então cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com as tuas companhias. Você se torna, se você anda com 3 pessoas, você se torna a 4ª pessoa a fazer aquilo que aquelas 3 pessoas estão fazendo. Pode escrever. A minha mãe sempre dizia para mim, direis com quem tu andas, que eu direis quem tu és. E é verdade, gente. É a maior verdade. Então também a gente precisa não só apenas fazer a nossa listinha lá no final do ano, para virar 2025 e executar. Não, a gente precisa apresentar os nossos planos ao Senhor. Senhor, isso aqui é legal? Isso aqui é para a minha vida? Isso aqui é para esse ano? Será que realmente é esse ano que eu preciso executar esse plano? Será que é dessa maneira? Será que eu preciso me afastar dessa pessoa? Será que eu preciso me aproximar dessa pessoa?
Então, lá em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Ou seja, o desejo do teu coração é enganoso. Qualquer palavra bonita, qualquer coisa que a pessoa vai lá e cobre esse sentimento de rejeição que talvez você teve de pai e de mãe, você já se entrega por inteira e já entrega a tua vida toda para a pessoa. Campo minado para o inimigo. Veja bem com quem você anda, veja bem com quem você conta as tuas coisas. Vai ter amizades que vai ser para uma coisa, vai ter outras amizades que vai ser para outra. Não é todas as amizades que você vai expandir todas as áreas da tua vida. Como eu falei, mulher casada precisa tomar conselhos com mulheres casadas. Mulheres solteiras precisam tomar conselho. Eu admiro essa solteira aqui, eu admiro. Ela se guarda, ela anda em santidade. Ela talvez é uma líder na minha igreja. Eu preciso me aproximar dessa pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso me abrir com essa pessoa. Para essas pessoas, sim, você pode dar um voto de confiança. Porque sim, você vai conseguir adquirir conhecimento. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Então é lícito, é bom, é necessário que nós estejamos sempre buscando conselhos. Mas nós devemos sempre buscar, procurar quem tem autoridade sobre o assunto. Quem pode realmente nos ajudar por aquilo. Quem tem o conhecimento, quem é crente, quem tem o conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso tomar conselhos de pessoas que não creem no que eu creio, que não acreditam naquilo que eu vivo. Eu não posso. Eu posso conversar, eu posso estar junto, eu posso ajudar essa pessoa, mas eu não posso tomar conselhos dessa pessoa, porque ela não tem a mesma visão que a minha. Ela não tem. Isso vai gerar um grande atrapalho na minha vida. Uma grande dor de cabeça no final. Vocês já não passaram por isso? Eu passei muito por isso. E vai ter também as amigas de Jesus. Vai ter pessoas que Jesus vai mandar na tua vida para ser tua amiga. Para ser aquela pessoa que você admira. Ser aquela pessoa que ora por ti, aquela pessoa que chora contigo. É aquela pessoa que está contigo, que ela tem erros, ela tem defeitos, mas ela persevera contigo. Ela não fofoca, porque Deus abomina. Tem 7 coisas que Deus abomina, a palavra diz. Uma delas é provocar o desentendimento entre irmãos. É a fofoca. Então, certamente, se tem pessoas que estão ao redor de ti falando de outras pessoas, provavelmente, quando ela virar as costas, ela vai falar de você. Provavelmente. Não seja ingênuo quanto a isso. Não abre a vida para uma pessoa assim. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar com o tempo. Eu tive uma pessoa assim que eu amo muito, inclusive hoje. E eu fui com cautela com ela. Quando eu estava percebendo que as coisas estavam assim, eu fui com cautela com ela. Até que o Espírito Santo fez uma obra muito grande na vida dela. Ela mudou completamente. E agora ela também tem domínio próprio. Ela também consegue não contar a vida dela para todo mundo. Ela também já melhorou muito nessa questão de falar mal dos outros, né? E quando você está numa mesa que começarem a falar mal dos outros, se cale. Se cale. Deus sempre dá uma saída para quem quer fazer o bem. Deus sempre dá uma saída para quem quer obedecer. Não tem essa. Você vai estar no meio de uma roda e as pessoas vão começar a falar. Se cale, saia, faça alguma coisa nesse momento. Deus vai te dar uma saída, mas não fale. Meça as suas palavras, que nesse dia, quando isso acontecer, você lembre das minhas palavras. Você consiga acessar esse momento aqui. Porque pode não ser para agora, mas pode ser para amanhã. Pode ser que o Senhor está te dando um aviso de pessoas que vão chegar na tua vida que você precisa ter cuidado. Tenha cuidado, não abra a tua vida. Não tome conselhos com qualquer uma. Tenha amizades para todos os momentos. A cada um eu preciso me reportar de uma forma. Cada um entende e aconselha conforme as suas vivências, as suas memórias, as suas experiências, os seus traumas, o seu sentimento de rejeição. Quer ver?
Se eu tiver qualquer problema com o Henrique e for comentar com uma pessoa que talvez passou por traição e se separou, ou enfim, passou, de repente ela largou, e ela tem uma situação diferente da minha, e ela não crê no Senhor Jesus Cristo, ela não crê na reconciliação, ela não crê, não estou falando de todos os casos, mas nos casos mais comuns, eu não posso tomar conselho com essa pessoa, porque provavelmente o conselho dela vai ser: se separa. Se separa, deixa, não luta por essa pessoa. Quando Deus zela pelo casamento e diz: luta por essa pessoa, ora por essa pessoa, tenta mais uma vez, vai fundo. O Senhor tem muito a nos ensinar dentro do nosso casamento, com certeza, com certeza. E vai ter vezes também que Deus vai nos colocar em mesas de pessoas importantes, de pessoas que têm vida espiritual com Deus elevada. Vai ter momentos que o Senhor vai nos colocar em mesas com pessoas que sabem tudo sobre o nosso negócio. Vai nos colocar em mesas que sabem tudo sobre a nossa empresa. Vai nos colocar em mesas de pessoas que têm autoconhecimento. Não seja aquela pessoa que senta na mesa e só fala. E não para escutar. Não para escutar. Só fala. Gente, tem um poder no silêncio, principalmente nesse tipo de mesa, quando você se sentar nesse tipo de mesa, quando você sentar para conversar com esse tipo de pessoa, fica quieta. Fica quieta, se cale. Ouça o que a pessoa tem para falar. Aprenda. Suga o conhecimento para ti, para que você possa aplicar depois. Tu vai ver que sobrenatural que é conversar com pessoas. Isso eu não estou falando só na área espiritual, estou falando na área profissional também. O quanto a gente aprende quando a gente se cala. Quando a gente não é a que mais fala. Claro que quando o Senhor te colocar numa mesa, que é você que tem que ensinar, que você que tem autoridade sobre determinada área da vida, você vai falar, você vai explicar, você vai contar a tua experiência. Mas quando o Senhor te colocar numa mesa de aprendizado, fica quieta. Aprenda também que o silêncio, ele é mais precioso ainda do que as palavras. Se cale. Então, também, mas vai ter vezes também que o Senhor vai fazer com que você se sente em mesas e que você tenha que ser vulnerável. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você que o Senhor vai dizer: conta esse podre aí, mas esse podre que você venceu. Conta essa parte da tua vida, essa ferida doída. Conta isso aí que eu fiz contigo, que eu te curei, que eu te dei autoridade nessa ferida. Conta essa parte. Nesse momento vai ter que ser obediência. Porque nesse momento tu tá: não, mas peraí, eu não posso... Como assim que eu vou contar se eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso proteger a minha vida, eu preciso proteger a minha família, eu preciso proteger a minha identidade? Mas Jesus disse que quem perder a vida por causa dele, ganha a vida. Não perde. Então, nesse momento, se torne vulnerável. Se torne vulnerável. Olha, eu venci essa área. Eu deixei certos vícios, eu consegui. Com Jesus eu consegui. Vai ter momentos que você vai ter que contar teu testemunho. E às vezes contar teu testemunho dói. No meu caso, dói muito. Porque eu passei por muitas coisas. Porque eu vivi muitas coisas, muitas vergonhas. Mas vai ter mesas que o Senhor vai fazer você se sentar e você contar. E vai ter pessoas ao redor de ti que pela tua vulnerabilidade, pela tua sinceridade, pela tua humildade vão ser curadas. Vão ser completamente curadas. Então entenda que você tem que estar em conexão extrema com o Espírito Santo. Porque vai ter momentos que o Senhor vai dizer: fica quieta, fica em silêncio, não fala nada. Cada pessoa que fulano e fulana, cada palavra que a fulana e a fulana falar, você absorve. E veja como você vai colocar em ação. Que não adianta nada absorver. A fé vem para que a gente possa executá-la, senão ela não existe. A fé é morta sem obras. Você escuta, você entende e você logo
aplica. E pode ter certeza que depois de sentar numa mesa como essa, o Senhor vai ter que provar. Ele vai ter que colocar justamente numa... nós estamos falando aqui sobre não se aconselhar com qualquer pessoa. Não conta a tua vida para todas as tuas clientes, para todas as tuas amigas. Não conta a tua vida. Quando o Senhor diz, fique em silêncio. Ou conta as tuas vulnerabilidades, conta o teu testemunho. Se o Senhor assim te pedir, te mandar, conta. Doeu o coração, bateu o coração, ficou nervosa, deu vergonha. Conta o teu testemunho, conta o que o Senhor fez na tua vida. Conta que tu vai ajudar aquela pessoa. Mas tudo isso, tá vendo que todas essas direções são diferentes. Então, para que você possa discernir essas coisas, você tem que estar em contato com o Espírito Santo. Você precisa estar próximo do teu Deus, porque senão você pode cair nas armadilhas do inimigo. De repente, você vai começar a contar quando não era para contar. Você vai começar a falar quando era para você aprender, não era para falar. E sabe quando você fala, ixi, por que eu falei? Deveria ter ficado quieta. Tem muita vez que a gente fala assim, cada furada, meu Deus, eu já dei cada furada. Eu já dei muitas furadas, eu não sei vocês. Mas eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Porque talvez eu não estava tão conectada. Talvez eu me precipitei com aquela ação. Eu comecei a falar demais e me precipitei. Cuidado com as emoções à flor da pele. Cuidado quando você está muito brava. Que você está muito brava, tem hormônios agindo no teu corpo. Como que você vai falar com teu esposo sobre um assunto muito importante da vida de vocês de qualquer maneira, falando no momento que você está brava, que teus hormônios estão lá em cima? O que tu acha que vai sair da tua boca? Você acha que o Espírito Santo vai conseguir agir? Você acha que você vai conseguir ter o domínio próprio? Você não vai conseguir, você vai acabar lançando palavras de maldição sobre o teu casamento, as palavras de maldição com teu filho. Eu não estou falando que eu sou perfeita não, mas eu tenho orado todos os dias, Senhor, me dá domínio próprio, não deixa que a minha boca lance palavras de maldição sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Senhor, me dá domínio próprio, Senhor. Me fala a hora que eu preciso falar, me fala a hora que eu preciso me calar, me fala a hora que eu preciso obter conhecimento dessa pessoa, me diz quando eu preciso absorver esse ambiente que eu estou. Tem pessoas que às vezes estão no sobrenatural lá dentro da igreja. Jesus está agindo, está havendo cura, está havendo libertação e a pessoa está fora dali. A pessoa não está no corpo presente, a pessoa não está participando. A pessoa não está ali realmente, ela está cumprindo hora na igreja, ela está numa religiosidade. Ela não está absorvendo nada daquele ambiente profético, daquele ambiente sobrenatural. Eu falo, como é que pode? Se entrega, tu tá indo pro culto pra quê? Ah, foi muito bom o culto hoje. As luzes estavam ótimas, as músicas estavam ótimas. Não é sobre isso. Não, é sobre o quanto você saiu transformada, é sobre o quanto você saiu amassada, é sobre quanto o Senhor agiu na tua vida. Foi quanto você foi confrontada em um culto para dizer você estava errada. Você deveria ter ficado calada. Você deveria deixar essa pessoa. Você deveria se posicionar e sentar em mesas certas. Deus já falou contigo. Eu sinto no meu coração. Tem pessoas aqui que estão ouvindo essa live. Deus já falou contigo. Não anda mais com essa pessoa. Não conta mais a tua vida para essa pessoa. Por que você está andando com essa pessoa? Agora eu vou entrar em outro assunto. Sobre vícios emocionais. Às vezes, a gente cresceu num lar que você foi muito criticado. Que você ouvia fofoca o tempo todo mundo da tua família falando mal dos outros, não sei o quê. Você cresceu nesse ambiente. E o teu corpo, nesse momento, estava gerando hormônios. Estava ali movimentando os hormônios nesse momento. E aí, o que acontece? Você sai daquele ambiente de família, você vem para o teu casamento, você vem para o ambiente igreja. E o que você procura? Aquela emoção de novo, aqueles hormônios de novo. Com quem que você vai se juntar? Com as mais fofoqueiras que tem. É desse jeito. Eu passei por traição na minha família, eu vou lá e vou me juntar com quem?
Se não for o Espírito Santo do Senhor, se não for Deus dirigindo a nossa vida, não vai com este fulano, misericórdia, criatura, não fica com essa pessoa. Você vai o quê? Alimentar teus vícios emocionais. Alimentar, eu vou ficar com quem me trai. Eu fui maltratada pelos meus pais, então eu vou ficar com pessoas que me maltratam. Porque eu sou viciada nessas isso é comprovado cientificamente, agora saindo até do espiritual. Cientificamente é comprovado. Então, você tendo consciência, olha, maravilhoso é você ter consciência das coisas que você faz. E ter consciência dos ambientes que você frequenta. Porque aí você vai entender, essa pessoa eu preciso deixar. Essa pessoa aqui, eu tô só alimentando os meus vícios emocionais com ela. Essa amizade não é sadia, essa amizade não vem de Deus. Não vem. E outra coisa, que a paz do Senhor seja o árbitro do teu coração. A paz de Deus precisa ser o árbitro do teu coração se tem algo te incomodando. Se tem algo que é duvidoso, se tem algo que é confuso, não vem de Deus. Não continua. Amém? E agora vamos entrar em outro ponto. Que até eu já falei um pouco sobre refrear a nossa língua. Só vou aproveitar aqui o link da Cris Lopes, que ela falou assim: eu falo sempre que devemos ter cuidado para não sangrar em mares de tubarões. Exatamente. Teve um rei, se eu não me engano é um rei, me perdoem se eu errar, tá? O rei Ezequias. Teve um momento na palavra do Senhor, que o rei Ezequias, ele recebeu os amigos e ele mostrou tudo que ele tinha, o palácio que ele tinha, as coisas que ele tinha, as pessoas com quem ele convivia. E depois ele descobriu que eles eram inimigos e não amigos. Vocês se assemelham com algumas pessoas, com alguma situação? Às vezes a gente mostra a nossa casa para as pessoas que não era para mostrar. Às vezes a gente fica mostrando toda hora o nosso relacionamento para pessoas que não era para mostrar. No momento que Deus não disse que era para mostrar. Não, mas é que eu quero gerar cura em outras famílias. Eu quero gerar cura em outros casamentos. Ok, vai ter um momento. Vai ter um momento que o Senhor vai apertar teu coração como Ele me apertou hoje e me botou aqui sentada para obedecer. Vai ter um momento que você não vai ter escolha, você vai ter que obedecer. E aí você vai falar, e aí você vai gerar cura em alguém. Mas primeiro seja curada, primeiro obedeça. Obedeça, tem um tempo para todas as coisas. Senão você vai cair no mar cheio de tubarões, como disse a Cris. Vai cair no mar cheio de tubarões. Vai abrir tua casa para pessoas que não era para abrir. Vai abrir tua intimidade para pessoas que não era abrir. E aquelas que ficam falando mal do marido para qualquer pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Porque depois que vocês tiverem tudo de bem, aquela pessoa vai ficar com raiva do teu marido. E quando vê, já ficou tudo bem. E a pessoa tá com raiva do teu marido. Não faz isso. As coisas de casa, resolva em casa. Tem problema em casal? Procura pessoas que tenham autoridade para falar sobre casamento para você. Que você considera, ei, esse casal é referência para mim. Vou buscar conselho com eles. Ei, esse casal é o líder de casais lá da igreja. E eu conheço o testemunho deles, eu vejo que os frutos são bons, então eu vou tomar conselho com essas pessoas. E que poderoso que é quando você toma um conselho certo. Que poderoso que é. Que transformação que você vive com um conselho certo. Mas que praga. Que coisa mais terrível quando você toma um conselho errado. Que coisa mais terrível. Porque as palavras têm poder e os conselhos têm muito poder. Para arruinar ou para gerar vida. Isso por experiência própria, gente. Experiência própria. Então, qual é o problema de nós não refrearmos a nossa língua? Tiago 1,26 diz assim: se alguém se considera religioso, eu acredito em Jesus. Eu vou na missa, no culto, todo domingo. Eu sou
Ó, com Deus, ok, eu faço minhas orações todos os dias. Eu sou religiosa. Mas se você se diz religioso, mas não refreia a sua língua, fala mal de todo mundo, fofoca, se mete na vida dos outros, você está se enganando a si mesmo. É a Laís que está falando isso? Não. Está lá no livro de Tiago 1,26. Depois você lê lá que tem mais ainda alguns outros versículos que falam sobre refrear a língua. E a sua religião, Tiago diz, não tem valor algum se você não sabe refrear a tua língua. O que é? É horrível, gente, pelo amor de Deus. Se a gente não refreia a nossa língua, a gente ofende as pessoas. Você ser precipitado é muito terrível. Se você tem, às vezes, até um problema, porque hoje em dia tem se falado muito, tem se diagnosticado muito TDAH, e às vezes a pessoa acaba sendo mais precipitada. E tá tudo bem, é o problema da pessoa. Mas esses ainda tem que dobrar a oração, ó. Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Senhor, enche meu coração, Senhor, dá certeza na hora de falar. Refreia minha língua, faça com que eu feche, com que eu não fale nos momentos que eu não devo falar. Por favor, Senhor, me ajuda. Não vai lançar palavras que não era para você lançar. Não faça isso, não ofenda as pessoas. Mesmo que você tenha agora, falando em vícios emocionais, se você entrou e foi criado em lugares onde só criticavam, ou até mesmo teu pai e tua mãe só te criticavam o tempo todo, você viveu no meio de críticas, é muito provável que você seja alguém que critique muito, que você seja alguém chato, perfeccionista, que você seja aquela pessoa que vê defeito em tudo, porque você foi muito criticado. É isso que você aprendeu com a tua casa, é essa carga hormonal que você... Então você constantemente fica criticando as pessoas, constantemente você está andando na rua e procurando erro nas pessoas, e falando do cabelo, e falando da pele, e falando da roupa, e quando não muito, a pessoa fica sabendo disso. Gente, é a lei da semeadura, você plantou, você colheu, de alguma forma você vai colher. Se não é a pessoa ficando sabendo sobre isso, talvez outras pessoas vão começar a falar mal de você. É assim que acontece. Experiência própria, é o que a palavra diz. Assim como tu medir, tu será medidos, diz a palavra do Senhor. Assim como tu medir, tu será medidos. Assim como tu julgar, tu será julgado. Não esquece disso, não julga o teu irmão. Não julga as pessoas, não julga as pessoas. Nós estamos num tempo de depressão, nós estamos num tempo que tem muito desvio de identidade. Nós estamos num tempo que as pessoas precisam de palavras de afirmação. Nós estamos num tempo que as pessoas precisam de amor, as pessoas precisam de aconchego, as pessoas precisam de boas palavras, as pessoas precisam de alguém que elogie. Como é difícil, principalmente em nós mulheres, como é difícil, gente, haver elogios entre nós. A gente tem que quebrar isso. A gente precisa elogiar, ver o bom do outro. Se você não está vendo o lado bom das pessoas, se você não consegue ver porque aquilo tudo que você está vendo na pessoa é o que está em você. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Tudo aquilo que você diz da outra pessoa é porque está em você primeiro, porque é com esses olhos que você está vendo. Mas quando mudar os teus olhos, é o que diz a palavra, muda teu coração, muda a tua forma de ver as pessoas, muda a tua forma de amar, muda a tua forma de ser misericordioso, muda, tudo transforma. Se entrega para essa transformação, faça melhor a partir de amanhã, faça melhor a partir de amanhã quando alguém vier, porque Deus vai ter que colocar a prova depois dessa palavra. Deus vai ter que colocar a prova para ver se você vai colocar em ação tudo aquilo que foi dito aqui. Deus vai ter que colocar a prova. E que nesse dia você não julgue, você não fale mal, você saia das pessoas, saia de perto das pessoas que são erradas para a tua vida. São companhias erradas para a tua vida. Que a partir de amanhã, porque o Senhor não me deixou nem dormir essa noite, eu estava lá deitada.
O Henrique sabe, meu marido tá de testemunha, eu estava deitada e o Senhor incomodando meu coração, vai lá falar. Tem pessoas que precisam ouvir, vai lá falar. E eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. Faz muito tempo que eu não vejo, não vou no Instagram, as pessoas vão dizer, a louca, do nada, pregando no Instagram. Mas é obediência, gente. É obediência porque vocês precisavam ouvir essa palavra e em algum momento vocês vão botar em prática. Não fofoquem, pelo amor de Deus. Não critiquem. Pensem 1000 vezes antes de criticar uma pessoa. Você não conhece o que aquela pessoa passou. Você não conhece como foi que ela se formou. Às vezes não teve pai, às vezes não teve mãe. Às vezes foi maltratada pelos pais. Às vezes foi rejeitada. Ah, mas essa pessoa ela não me pede desculpa nunca. Ela é orgulhosa. Será que na casa dela, qual era será o ambiente que ela vivia? Será que ela vivia num ambiente de pessoas que pediam desculpas? Será que ela vivia num ambiente de perdão? Ou será que ela vivia completamente num ambiente que todo mundo fazia tudo, menos pedir perdão? Orgulho, olhos altivos. Olhos altivos, veja essas pessoas com esse olho. Ela está fazendo o melhor que ela pode fazer com o que ela viveu, com o que ela aprendeu. As gerações passadas, vocês me entendem? Então a gente precisa amar as pessoas como elas gostariam de ser amadas e de acordo com a história delas. Você não sabe o que o teu pai passou na mão do avô. Não sabe o que a tua mãe passou nos teus avós. Imagina o que os teus avós passaram com os pais deles. Consegue imaginar? Porque eu vejo pelos meus. Depois que eu vivi isso, a capacidade de eu enxergar as pessoas, de eu enxergar o mundo foi completamente diferente. Eu consegui ter um olhar de misericórdia, porque talvez se fosse eu vivendo as histórias que eles viveram, talvez eu não aguentaria 2 dias. Tenha misericórdia. Não fofoca, não critica, você não sabe o que a pessoa passou naquele dia. Ah, mas ela passou por mim, ela virou o rosto. Ah, mas eu fui na igreja, eu não fui bem recebida, porque nem me cumprimentaram. Gente, muitas vezes eu vou pro culto acabada. Muitas vezes eu vou pro culto terminada. Tem vezes que eu tô com meu pensamento lá. Então assim, não julga. Não julga teus pastores também. Veio isso no meu coração, não julga. Às vezes tu não tem noção da quantidade de demanda que eles têm às vezes, porque eles não te cumprimentaram. Um dia você não vai ter misericórdia com a vida deles. Tem noção de quantas pessoas que eles cuidam, que eles lideram líderes e que os líderes lideram outras ovelhas. É muita coisa, é muita demanda. Tenha misericórdia com as pessoas. Tenha misericórdia com as pessoas. Outra coisa, para de mentir para se engrandecer. Você não precisa disso, porque talvez você não teve a vida que talvez você queria ter, e talvez quando você encontra um grupo de pessoas, você se sente tão rejeitado, porque talvez foi isso mesmo que você sofreu, e aí você começa a falar, e aí uma pessoa conta uma vitória, e você quer, não, eu preciso ter uma vitória maior, então eu minto para me engrandecer, eu me ensoberbeço naquilo. Nunca pense mais daquilo que você realmente é. Não faça isso. Não faça isso. A mentira, ela vai te levar por caminhos muito escuros. Com certeza a verdade, ela é a luz que liberta. E com certeza a verdade, um dia ela chega. Não precisa fazer isso, entenda. Tenta entender por que eu faço isso. Por que agora eu tenho que contar uma mentira para me engrandecer? Por que eu tenho que ser tão grande? Se faz esse tipo de pergunta, por que eu tenho que mentir sobre quem eu sou? Eu não preciso, eu tenho as minhas qualidades. Será que é porque você não está conseguindo listar as tuas qualidades? Você não consegue ver nada de bom em você? Talvez seja isso. Então, para e veja que você é um filho amado, você é uma filha amada, você tem características que são únicas, você tem muitas qualidades, não veja só seus defeitos. Não queira ser os outros. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para algo que é específico, que é só para ti. Ninguém mais vai poder fazer o que você vai fazer, ninguém mais vai poder se conectar com as pessoas que Deus quer que você se conecte de uma forma. Então não precisa viver uma mentira, seja de verdade, ande na verdade.
Não minta para si mesmo, porque ainda tem pior, tem pessoas que mentem para se ensoberbecer e ainda se enganam com isso, acham que são aquilo mesmo. É muito pior. Isso é orgulho. Isso é orgulho, e o orgulho é a raiz de todos os males. Então até eu anotei aqui sobre um exemplo, né? Da Raquel Lima, de uma pastora que eu sigo, e ela conta assim, que uma menina chegou pra ela: ai, pastora, porque fulana de tal falou muito mal de mim e tal, tô sendo muito injustiçada por essa pessoa. Ah, tá, muito injustiçada por essa pessoa. E como é que ela sabe da tua vida? Ah, ela é minha amiga, eu contei. Ah, então tá aí, ó, autorresponsabilidade. Quem que contou? Você mesma. Responsável pelo que aconteceu. Você mesma que contou. Você mesmo que contou, às vezes sem ter contado. Não era para contar, não era para falar, você falou. Você se soberbeceu, você passou do limite, você não consultou a Deus, você fez essa amizade e você já foi logo abrindo todas as tuas cartas, sem Deus confirmar que era para você falar ou ser vulnerável. Tá vendo? É a gente mesmo que faz as coisas. Não é culpa da pessoa que fala mal da gente. É a gente que dá o substrato para a pessoa falar mal da gente. Eu tô dando pano pra manga. Eu tô contando a minha vida. Cuida do que é teu. Mais uma vez eu vou falar, porque tem outras pessoas chegando. Cuida com quem você se relaciona. Cuida com quem você abre a tua vida. Cuida quem tu abre a porta da tua casa. Cuida. Porque depois você vai colher, ou pro bem ou pro mal, de qualquer forma, você vai colher. Cuida com quem você toma conselhos sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Cuida sobre o que tu diz, sobre o que tu lança sobre a vida dos teus filhos quando você tá eufórica. Na euforia, a gente faz as coisas. E quando a gente tá brava, a euforia é quando passa da felicidade, né? Passa, você tá toda eufórica, aí se precipita, aí conhece alguém, aí conta a vida. E não era para ter contado. Mas às vezes, como eu falei, calma, às vezes o Senhor vai fazer você contar como testemunho. Ok, às vezes o Senhor vai dizer, vai lá e conta, mas na maioria das vezes você nem pergunta e às vezes tá lá toda emocionada, tá lá toda eufórica e conta tudo sobre o teu casamento, sobre o teu esposo, sobre a vida com os teus filhos. Você abre a tua casa, as pessoas entram na tua casa, veem as tuas intimidades, entram no teu quarto. Você dá pano pra manga, você tá dizendo, inimigo, pode sondar a minha casa, pode entrar no meu casamento. Fulana de tal, eu estou te dando o acesso à minha casa, à minha vida. É isso que você tá fazendo nesse momento. É muito sério isso aqui. É muito sério isso aqui. O que você já tem colhido por agir dessa forma? O que será que você já tem colhido? O que será? E como eu falei, é algo que a gente precisa ver. Ah, mas a fulana de tal, ela é uma pessoa que ela é de Deus. Meu Deus, ela vai na igreja toda semana, ela é fielmente ali na igreja e tal. Isso não é fruto do Espírito, gente. Muitas pessoas frequentam a igreja. Sinto em dizer. Você tem que analisar os frutos do Espírito e ver se essa pessoa tem amor, paciência, longanimidade, se ela tem um bom ouvido para te escutar, se ela critica ou não as pessoas, se ela fica julgando ou não as pessoas. Não é porque está na igreja que ela é ainda santificada. Todos que estão ali estão buscando a santificação, e glória a Deus por estar essas pessoas na igreja. Mas às vezes não é a pessoa que você teria que se relacionar, não é a pessoa que você teria que contar a tua vida, não é a pessoa que você deveria ser influenciada, abrir, se deixar ser influenciada. Isso também, tá? Se abre as pessoas que a gente segue no Instagram também. Se você é ávido, você fica rolando, você realmente visita os perfis, olha,
Cuida quem você segue, cuida dos conteúdos que você olha. Isso tudo é ambientes que você entra. Isso tudo são coisas que você consome. Coisas que mudam a tua opinião aos poucos. Às vezes é sagaz. É uma sementinha de mostarda muito pequena que entra, faz morada no teu coração e nasce às vezes em solo fértil, cresce e dá fruto. E às vezes não é um fruto legal. Não é o fruto que era esperado por Deus que você deveria dar. Então tem uma coisinha aqui que a gente precisa buscar com muito afinco. E eu falo mais uma vez para vocês, que é o domínio próprio. Domínio próprio. Eu preciso aprender a dominar a minha língua. Olha que tarefa difícil. Dominar a minha língua. As minhas ações. Tiago 3,2 diz assim: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Olha que forte. Se eu consigo refrear a minha língua, é um nível tremendo, gente. Eu consigo refrear o resto todo. Porque a palavra veio primeiro. Então a palavra fez o mundo. A palavra veio de Deus e Deus falava e as coisas eram criadas. A palavra tem um poder tremendo. Então refreia a sua língua. Você pode estar amaldiçoando o seu filho. Você pode estar amaldiçoando a sua casa. Você pode estar dizendo todo dia as coisas sobre você. Eu não sou capaz. Eu não sou inteligente. Eu não tenho... eu não sou esperta. Eu sou fraca. Eu não tenho... eu sou esquecida. Fica falando eu sou. Fica determinando essas palavras o tempo todo. Então isso é algo que a gente precisa aprender. Tanto para não deixar com que o inimigo entre na nossa vida e faça morada. E faça ninho. Isso são portas que você abre. Isso são brechas que você abre. Para que o mundo espiritual atue na tua vida. Isso são acessos que você dá ao mundo espiritual para que o mundo espiritual atue na tua vida. São portas que você abre, são brechas que você abre, que deveriam estar fechadinhas, guardadinhas, mas porque você abre a sua vida para todos, ao tempo todo, sem direção, o inimigo está conseguindo entrar por essas brechas. Então cuidado. Cuidado, refreia a tua língua, não julgue, não critique as pessoas, tenha mais amor, cuide das tuas palavras, ainda que no secreto, ninguém tá me vendo e eu tô falando mal das outras pessoas. Quem somos nós para falarmos de outras pessoas se nós não conhecemos o passado das pessoas, nós não entendemos as dores que essas pessoas passaram e passam, nós não temos a amplitude da vida dessa pessoa, não temos conhecimento sobre tudo isso. Quem somos nós para julgar? Na mesma medida que tu medires, tu será medido. Na mesma medida que tu julgar, tu serás julgado, diz a palavra do Senhor. E Tiago 3, 8, 10 diz isso, que Tiago vai dizer aqui, é nenhum homem que não tenha o Espírito Santo. Quando ele não é guiado pelo Senhor, quando ele não é guiado por Deus, quando ele não é guiado por bons conselhos, quando ele não é guiado por pessoas que têm autoridade sobre aquele assunto para falar com você. Tiago 3, 8, 10 diz assim, mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Olha só, mortal. Então, como é que eu posso, Laís, como é que eu faço para mim tentar, ter domínio próprio da minha língua, parar de falar coisas que eu não deveria, parar de amaldiçoar as pessoas, parar de falar mal das pessoas até mesmo pelas costas, porque se a pessoa não sabe, Deus está vendo, o Espírito Santo está sentindo, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe, você está fazendo uma coisa que Deus abomina, que é a fofoca, que é colocar discórdia entre irmãos, né? É uma das coisas que Deus abomina, 7 coisas que Deus abomina. Então, como é que eu vou fazer isso? Orando. Eu tenho que apresentar todas as nossas angústias. O Senhor fala, todos os nossos anseios, todas as nossas angústias. Tudo aquilo que está no nosso coração, nós devemos apresentar em oração para o Senhor. Porque daí é guerra vencida. É guerra vencida. Porque o Senhor, Ele sabendo de tudo
que está se passando, Ele vai te ajudar. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inundará o teu coração. É o que diz a palavra do Senhor. Que quando eu entrego em oração todas essas questões, o que eu tenho orado ultimamente? Senhor, por favor, me manda uma amiga, Pai, que seja tua amiga, Jesus. Jesus, eu quero ir para águas mais profundas contigo, Senhor. Eu quero acessar lugares que eu não acessei. Senhor, eu quero viver em ambientes que são sobrenaturais. Senhor, eu quero ver mais milagres. Senhor, eu quero ser preparada para a tua volta. E para isso eu preciso me relacionar com pessoas que são espirituais, mais do que eu. Então muda os teus ambientes. Procura ambientes que sejam realmente aquilo que você busca. Eu tenho orado isso ao Senhor, Senhor, e que desse ambiente de avivamento, o Senhor me dê uma amiga de oração, uma amiga que eu possa orar, uma amiga que eu possa chorar junto, uma amiga que eu possa caminhar. Eu já tive as minhas amigas e tenho, só que como eu fui transferida agora, eu estou em outra cidade, então muda tudo de novo, eu me afasto do que eu tinha antes, eu passei por uma poda muito intensa agora. Outra igreja, porque eu não consegui seguir na igreja que eu estava, que eu amo muito de todo o meu coração, eu não consegui estar na igreja que eu estava. O Senhor mudou todos os meus planos, todos os planos que eu tinha, mas o Senhor mudou. A faculdade que eu queria continuar, eu não consegui continuar, não deu para continuar. A faculdade não tinha a matéria que eu precisava para terminar e eu me formava esse ano eu me formava. Mas Deus mudou todos os planos e como eu estou agora, em paz, porque a palavra de Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou em paz porque eu entreguei tudo em oração. E eu tenho orado, Senhor, me manda uma amiga de oração. Me manda alguém que eu possa me relacionar. Me coloque em mesas que vão me fazer crescer. Senhor, me tira de perto de pessoas que vão me afundar, de pessoas que estão me enganando, Pai. Me tira de pessoas que me deixam longe do Senhor. Me coloca perto de pessoas que amam a palavra. Me coloca perto de pessoas que anseiam estar contigo, Jesus. Me coloca perto de palavras que anseiam pela vida interna. De pessoas que anseiam pela vida eterna. Pelos tesouros do céu, não só pelos tesouros da terra. Me coloca do lado dessas pessoas, Senhor, que têm fome e sede de Ti. Senhor, me apresenta as Tuas amigas, Jesus. Porque nesses últimos tempos nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de pessoas que amem Jesus, que sejam como Jesus, não que só cultuem a Jesus, não que só falam sobre Jesus, mas que sejam como Jesus, que apresentem frutos de arrependimento, frutos de misericórdia, frutos de paz, pessoas longânimas, pessoas que têm um amor, pessoas que são receptivas, pessoas que oram, pessoas que louvam, pessoas que adoram com todo o ser, que não buscam seus próprios interesses. Busquem esse tipo de pessoa. E também, se possível, se você passou por muita rejeição de pai, rejeição de mãe, que você passou por ambientes que estavam muitas críticas, e você agora tomou consciência, depois de tudo que eu falei, que eu cresci num ambiente assim, por isso que eu sou assim. Busca ajuda emocional também, além da espiritual. Além de você buscar os teus líderes, você buscar teus pastores, você também busca ajuda emocional, ajuda psicológica. É necessário, nós estamos num plano que é físico e espiritual, nós não somos só espirituais, mas nós somos físicos também. E nós precisamos sarar esses vícios emocionais que nós temos. E também cuidar, né, os ambientes que a gente frequenta, tentar mudar a ambiência é tudo, a gente precisa frequentar outros ambientes. A gente precisa mudar os ambientes. Se você, pode ter certeza, se você não mudou até agora, é porque você continua no mesmo lugar, frequentando os mesmos ambientes, andando com as mesmas pessoas. Ah, mas eu quero ter um pensamento diferente, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo. Também você continua fazendo as mesmas coisas, buscando resultados diferentes. Você quer acessar lugares diferentes, mas não sai do lugar, é uma paralisia, não sai do lugar. Como que você vai mudar? Não muda, gente.
Então não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, é o que diz lá em 1 Coríntios 15:33. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu quero agradecer quem passou por essa live, eu sei que vai ter muita gente que vai olhar depois, porque foi algo que o Senhor me direcionou para fazer, não foi algo pensado, não foi algo que eu planejei, mas sim eu estou aqui em obediência ao Senhor. Eu não consegui nem dormir, como eu falei, porque eu precisava entregar isso para você. Fique atento com quem você se relacionar essa semana, fique atento em oração com quem que você vai precisar ser vulnerável, fique atento com quem que você tem que tomar conselhos, com pessoas que têm o quê? Autoridade sobre esse assunto, autoridade espiritual, não é com qualquer pessoa que você toma conselho. Cuide dos ambientes que você se envolve, cuide dos ambientes que você anda. Se você quer transformação, saia dos ambientes errados e entre dos ambientes certos. Se você quer transformação, sai de perto dessas pessoas que Deus já mandou você largar e anda com as pessoas que é a visão que o Senhor te deu. É isso que eu oro, eu transformo tudo isso que eu falei em oração pela tua vida. E que tudo seja diferente daqui pra frente. E que o Espírito Santo tenha liberdade para atuar na tua vida. Que o domínio próprio seja aquele que você consiga fazer com muita facilidade no Espírito. Porque Deus vai te capacitar a ter domínio próprio. Domínio da tua língua. Domínio das tuas atitudes. É isso que eu oro e eu te agradeço por estar aqui essa noite recebendo essa palavra. Boa noite e é isso aí, pessoal.